acompanhar, beleza? Então, seguindo aí, dando seguimento no nosso ao vivo, vamos falar dessa questão dos kits de sobrevivência na Europa. A Europa está em alerta, né? E, inclusive, existem, além de estar em alerta, é óbvio que estaria, como que não estaria em alerta, né? A partir do momento que você tem países em guerra, praticamente vizinhos, né? E existe uma ameaça, nem que seja remota, e inclusive, não precisa nem ser país vizinho, né? Mas a gente já viu esse episódio há décadas atrás, né, onde inclusive essa questão da preparação, ela surgiu, ela ganhou muita força, a gente está vendo esse episódio novamente. Só que a diferença é que em vez de ser na América, é na Europa, ok? Eu vou pegar uma matéria, tem uma matéria aqui, bem interessante, que ela remete, não é de agora, tá, gente? Já do princípio, já do ano passado, tá? Onde já se estava ciscando essa ideia da questão da orientação sobre sobrevivência e preparação para os países da União Europeia, né? Para os países da Europa. Então eu vou ler isso aqui para vocês e a gente vai tirar algumas conclusões em cima. Por quê? Porque muitas coisas que a gente vai ver aqui, que estão sendo relatadas aqui, para nós que somos preparadores, é muito comum, tá? É muito comum, inclusive a percepção das pessoas quanto a essa ação da preparação, das pessoas começarem a se preparar e ter uma consciência de prevenção, tá? Nos vídeos do canal, até hoje, eu recebo comentários em alguns vídeos de pessoas que não têm, caem ali nos vídeos, por acaso, dentro do YouTube, e elas comentam algumas coisas sobre do que adianta, ou que a gente é louco, ou que a gente está, digamos assim, criando pavor e tal, uma coisa que geralmente eu não faço, tá? No trabalho que eu trago para vocês, quem me conhece e acompanha sabe muito bem disso, mas nada mais relacionado à prevenção, só que as pessoas não enxergam dessa forma. Então, eu tenho uma matéria aqui, no site português, ok? E eu vou ler isso aqui para vocês e a gente vai dando umas paradas e analisando uns detalhes. Depois eu vou pegar aqui comentários com vocês também, ok? Lembrando que já chegou mais gente aqui, né? Mineiro tá falando cenário diferente, pois é, foi uma luta, tá? Eu fiz mudança, gente, esses dias atrás. Mudei de imóvel e eu tô tendo que reformar tudo. Então aqui tá bonitinho, vocês não viram o outro lado como é que tá? Mas aos pouquinhos a gente vai se virando aqui, vai se ajeitando, né? Mas aqui é claro que eu dei uma ênfase porque eu preciso tocar o trabalho aqui com vocês, então eu precisava terminar isso aqui e botar em dia, né? E aos pouquinhos aqui eu vou melhorando. Cauro tá aqui também, boa noite, Fernanda, e a todos do chat. Chuva pesada na Baixada Santista, São Paulo, a rua da frente e a rua de trás, pelo menos 1 metro de água, Isso aí se chama a falta de planejamento urbano, sabe? Na questão de saneamento e na questão de águas pluviais. Eu já trabalhei nessa área aí, é assustador como os caras fazem obras e eles não pensam anos à frente, eles pensam só no momento. Comum, aqui também acontece. Mineiro, Fernando, é tipo uma biblioteca. É tipo uma biblioteca, sempre tem história nova, e eu sempre assisto, é uma fase diferente da minha vida, evolui muito ao longo do tempo. Eu agradeço demais, cara, o apoio de vocês. Então vamos lá, deixa eu pegar essa matéria aqui, eu vou ler para vocês, a gente vai parando e vai falando sobre, vai pontuando algumas coisas, ok? Então aqui, como eu falei, é um site português, DW, tá? Aqui da página política, tá? Da Europa. Então aqui, União Europeia recomenda kit de sobrevivência contra crises. Para nós que somos preparadores, né? Nada de novo. Aí aqui tá, lista inclui medicamentos, comida, rádio, lanterna e canivete. Bloco quer uniformizar resposta dos países membros a pandemias, crises climáticas ou conflitos armados. Comissária diz que o objetivo não é criar pânico. Nós já vamos analisar essa questão no segmento aqui, né? Então, seguindo aqui, ó, a Comissão Europeia orientou os governos dos países membros da União Europeia, nesta quarta-feira, essa notícia foi do dia 26/3, a implementarem medidas para garantir que seus cidadãos e serviços essenciais estejam preparados para lidar com possíveis crises futuras, como incêndios florestais, acidentes industriais, pandemias, cyberataques e até mesmo conflitos armados. Vamos
pontuar aqui. Aí as pessoas pensam assim, mas só agora os caras acordaram? Agora que, né, agora que tem aí praticamente um conflito, né, rolando há um bom tempo entre dois países dentro da Europa e uma ameaça, vamos dizer assim, real a outros países, agora existe esse consenso, né? Mas talvez não dê para analisar tanto por esse escopo, mas talvez um pouquinho por esse escopo. Às vezes a gente pensa assim que os governos não fazem noção de que eles não têm estrutura para dar suporte para uma população, tá? Em uma situação de catástrofe, em uma situação de conflito, tá? Eu não estou usando a palavra, vou usar uma vez aqui, mas não vou usar demais, porque isso aqui prejudica a live, uma palavra guerra, tá? E, no caso, a gente imaginar, eles não têm essa noção. É bem pelo contrário do que vocês pensam. Eles têm com certeza essa noção, tá? Com certeza eles têm essa noção. Só que eles sabem que não podem dar suporte, eles sabem que não tem poder o suficiente para atender todas as pessoas numa situação, em um momento assim, no calor do momento. No calor do momento. Não tem como atender. Não tem forças de segurança. Não tem como dar suporte em tempo. Tá? É demorado esse suporte às pessoas. Então, quer dizer, as pessoas têm que fazer a sua parte para facilitar o trabalho deles. E eles têm noção disso, acreditem. Tá? Só que passar isso para as pessoas já é uma outra história. Criar uma política para essas pessoas é uma outra história. Assim como nos Estados Unidos existem órgãos, como a FEMA, por exemplo, que tem essa orientação, lembrando que os estados americanos são praticamente forjados à base da catástrofe, que é muito mais comum vários tipos de catástrofe lá do que aqui, por exemplo, lá existe já um órgão dedicado a isso. Talvez não tão eficiente na visão de alguns preparadores, mas existe. Quer dizer, existe essa preocupação. E não é questão de criar pânico. Né? Isso já é uma cultura que surgiu, por exemplo, americana, a partir do que foi ocorrendo. Não só de ameaças de conflitos, né? Como conflitos, ok? Assim como também as catástrofes que ocorrem. Tá? Lá não precisa você explicar para alguém, olha, o governo não vai conseguir te atender, porque ele não consegue, já por experiência própria, tá? Então eles já sabem disso. Só que no caso da União Europeia, seria o quê? Será que a água está batendo no popô agora? E daí talvez talvez seja a hora da gente começar a trabalhar nisso, né? Dando seguimento aqui, as diretrizes também aconselham residentes dos países do bloco a prepararem um kit de sobrevivência para enfrentar as primeiras 72 horas de uma possível situação de emergência nacional. Entre os itens indicados na lista, a comissão sugere o estoque de alimentos, água, dinheiro em espécie, remédios, documentos, baterias, roupas quentes, uma lanterna, um canivete e até um rádio analógico. Para nós isso aí né? Não, como eu falo, não é novidade. Para quem já estuda a preparação e tenta aplicar a preparação na sua vida, não é nada novo. A proposta foi detalhada em um vídeo gravado por, não sei se eu vou falar o nome dela certo, mas é Radia Labib, ok? Comissária da União Europeia para Preparação, Gestão de Crises e Igualdade. Entende que existe uma comissão da União Europeia para a Preparação e Gestão de Crises? Não sei, aqui não menciona quando foi criada essa comissão. Muitas vezes isso, com certeza, talvez, eu acredito, já existe há muito tempo. O fator disso já existir, já indica que eles têm total ciência de que eles não conseguem atender uma população, prestar socorro a uma população em tempo, tá? Em situações ou de catástrofe ou mesmo de conflito armado. Que no caso, diga-se de passagem, agora coincidentemente, entre aspas, né? Agora vem a público isso, tá? Essa orientação, essa indicação, bem em um momento, em um cenário de conflito dentro da União Europeia, ali dos países da União Europeia e dos países da Europa, certo? Coincidência? Será? Será que é coincidência? Bem, enfim, aí fica o benefício da dúvida. Continuando aqui, ela fez essa publicação, inclusive, nas redes sociais. Na gravação, ela fez uma publicação na rede social, e na gravação ela tira os itens essenciais de uma bolsa, né? Abre aspas, palavras dela. Bem-vindos ao que tem na minha bolsa.
edição de sobrevivência, diz ela, preparado para tudo. Esse deve ser o nosso novo estilo de vida europeu, fecha aspas. Completa o texto da publicação, ok? A nova estratégia surge em meio à escalada de tensões entre os países europeus e a Rússia. E depois que uma pesquisa encomendada pela União Europeia em 2024, detalhe, entendam como eu estou dizendo, ó, eles sabiam e eles sabem as fragilidades, tá? Às vezes a gente pensa, eles não pensam nisso. Pensam. Uma coisa é pensar, outra coisa é passar para o público, né? Então, essa pesquisa encomendada em 2024 apontou lacunas nos planos nacionais de resposta a desastres e indicou que o bloco tem uma abordagem fragmentada para reagir a situações de emergência. Abordagem fragmentada. É quase como dizer assim, tem uma incompetência em poder, né, a reagir a situações de emergência. Então, quer dizer, o governo não é capaz. Claro que não vai usar essas palavras. Então, uma abordagem fragmentada, certo? Bruxelas agora quer harmonizar os protocolos e estimular mais ações dos países membros. Na sequência que abre aspas, palavras dela, é preciso saber como agir, como reagir se faltar energia, se houver um terremoto, se houver uma grande inundação ou se houver qualquer tipo de ameaça. Como você se protege? De quais recursos você precisa? Como você mesmo assume a responsabilidade? Disse a vice-presidente da União Europeia para pessoas, habilidades e preparação, Roxana Minzato e repórteres em Bruxelas na quarta-feira. Ok? Entende assim? Entrou questões como catástrofes naturais, né? Como aqui está mencionando mesmo, né? Faltar energia, um terremoto, mas isso vem bem no momento de uma escalada, né? De um conflito entre países da Europa. É claro que essa preocupação surgiu exatamente por causa de um risco de um conflito armado. E não só do risco de um conflito, como a guerra não se faz só necessariamente de batalhas em campo, tá? A guerra ela pode ser econômica, a guerra ela pode literalmente ser econômica, né? Então, assim, pode ser com um boicote em recursos. Gente, guerra se faz de muitas outras formas, além de necessariamente os conflitos. Aliás, uma guerra pode-se dizer que ela começa antes de qualquer coisa, em vez de conflitos que exigem um investimento alto, assim como a Ucrânia hoje recebe aí ajuda internacional, e olha que não é pouca grana, é muita grana, tá? Antes mesmo disso, existem outras ações que às vezes custam até menos para serem feitas e prejudicam de forma direta, né? Se você distribui energia para o país, você corta essa energia, esse boicote você já enfraquece muito, tá? Os que estão à sua volta, os seus vizinhos que recebem esse recurso de você. Então aqui quando se fala em falta de energia, não está necessariamente conciliado com como se diz assim, como dar um tempo ruim ali e cair a energia, tá? Vai bem mais longe esse conceito. Enfim, continuando aqui, deixa eu ver aqui, até perdi aqui, parece que tá, ok. Aí palavras ainda, tá? Aí do pessoal, né? Trata-se de sairmos de uma mentalidade reativa e responsiva em relação a riscos e perigos potenciais e entrarmos em uma abordagem, em uma mentalidade que se refere à previsão, à antecipação de riscos e à prevenção, completou. Né? Então agora vem, nós temos que criar uma mentalidade de previsão, de antecipação e de riscos, né? E a prevenção. Coisa que a preparação e o sobrevivencialismo já faz isso, e eu digo pelo menos no mínimo, ao tempo que eu estou aqui, no YouTube trazendo conteúdo para vocês, mais de 14 anos. Tá? E antes disso, esse conceito já estava muito difundido. Então tem muito mais. Né? Então é novidade para as pessoas, né, que nunca ligaram para isso. Mas algumas pessoas de olho aberto e mente aberta sabem disso. A exemplo, vocês, preparadores que acompanham o canal, sobrevivencialistas, governos sabem disso, tá? Sempre souberam, ok? Mas passar isso para a população talvez não seja tão interessante, talvez por algum motivo, tá? Em um determinado momento. Porém, né? Aí eu ponho um porém aí, talvez o quê? Talvez se o governo salientar isso possa soar como uma fraqueza, como uma fragilidade do governo em atender,
talvez seja difícil para um governo assumir que ele não consegue atender a população numa situação de emergência, pode ser um ponto a se considerar, né? Por que não existe essa política, né, na maioria dos governos, em que o povo ele tem que fazer a parte dele porque o governo não consegue dar conta de tudo, ok? Então, enfim, fica aí no ar. A gente não pode afirmar, a gente só pode especular, mas é o que parece muitas vezes, ok? Na sequência aqui, o documento sugere que existe uma maior cooperação entre organizações da sociedade civil e militares e indica que as ações são necessárias, pois o período inicial após uma perturbação, aqui entre aspas, tá? Abre aspas, perturbação extrema, é o mais crítico. Para a comissão, a população precisa mudar a mentalidade sobre a preparação contra crises. Sinceramente, eu fico feliz, tá? Não pela circunstância, mas eu fico feliz que a preparação seja difundida para as pessoas, né? Que ali, no caso, são os governos da União Europeia, comece a pelo menos se tocar de que o fato de preparar a população, não só, claro que veio a calhar, né? No momento veio a calhar porque a preocupação deles é o conflito mesmo entre países da Europa. Mas, com certeza tem muito a ver com isso. Mas, querendo ou não, alguma coisa tem que vir para bem. E prevenção é uma coisa que a gente já trabalha há muito tempo. Os países, né, os países americanos, não vou dizer todos, mas aqui no Brasil, preparadores sobrevivencialistas, né, nós temos preparadores em outros países da América Latina também, inclusive tem canais, tem sites especializados nisso aí, que são desses países, né, não em termos governo, mas em termos população, e dos Estados Unidos o próprio governo tem essa consciência, tá? Tem essa consciência já há muito tempo, né? Rodrigo Carvalho, você não acha que kit de 72 horas é pouquíssimo? É que assim, Rodrigo, 72 horas é o que é considerado o mínimo até se obter um resgate. 72 horas, um mínimo até obter resgate. Apesar que essa é uma orientação que a gente trabalha em base no sobrevivencialismo, com essa tese das 72 horas, mas tendo uma noção muito clara, que dependendo do tipo de catástrofe, tá, ou situação que ocorra, cara, vai dar muito mais do que 72 horas até você receber suporte. Então é onde a gente considera sempre o fator também dentro da preparação. Não adianta você ter só uma mochila, você tem que ter um teu planejamento, você tem que ter a preparação local, quer dizer, se você pode se manter no local, maravilha. Se você tem que sair, você precisa de pelo menos 72 horas de recurso, ou para obter resgate, ou para chegar a um outro local. Então 72 horas para se deslocar para um outro local, seguro, pode ser considerado em média o suficiente. Tá? Mas, até porque fazer um kit 72 horas, cara, mas para montar um kit 72 horas, já é o bicho da goiaba para você poder criar um kit que te atenda nessas 72. Se for fazer para mais tempo, isso, nossa, ficaria inviável fazer uma mochila. Inclusive, a gente fomenta muito recursos para a mochila, que a gente fala que são recursos que a gente fala, um kit 72 horas, mas são ferramentas que duram muito mais que 72 horas, né? A gente fala em fogo, um isqueiro dura muito mais que 72 horas, um filtro de água dura muito mais do que 72 horas. Então tem uma série de equipamentos que eles têm uma vida muito maior, né? Muito longeva. Então a gente fala 72 como uma média, mas a verdade, cara, a verdade é que muitos equipamentos têm que durar mais tempo, tá? Porque não é uma certeza. 72 horas o governo vai estar lá para te ajudar. Na boa parte das vezes, quem vai estar lá para te ajudar ou é a própria população, né? Grupos ali, exemplo do Rio Grande do Sul, tá? Pessoal aí civil fazendo resgate, né? E ajudando pessoas, ou mesmo você não vai ter ajuda, cara. Você vai ter que correr mesmo atrás e vai ter que procurar um lugar seguro. Você vai ter que fazer essa parte. Então, 72 horas é uma média, tá? Mas a verdade é que nada é garantido, certo? Então, 72 horas é só média. Só a estipulação.
Não é que ele tem que durar cravadinho 72. Geralmente os kits que eu vejo que a galera monta podem durar até muito mais que 72 horas. Claro que numa situação assim, olha, de emergência braba mesmo, porque vai ficar cada vez pior. Vamos falando aqui da notícia, vamos retomar aqui. O que envolve o plano da União Europeia, de acordo com a notícia aqui. Lembrando, curtam ao vivo aí, gente, dá uma curtida, compartilha, tá? Que ajuda muito no nosso trabalho. O que envolve o plano de preparação da União Europeia? O plano apresentado pela Comissão Europeia sugere que as autoridades nacionais introduzam ou reforcem sistemas de alerta, adaptem os currículos escolares e implementem programas de treinamento para manter os cidadãos informados sobre os riscos que enfrentam. Uma coisa que a gente sempre pensou que deveria ser feita para qualquer lugar, né? No currículo escolar, você deveria fomentar a preparação de emergência. Mas daí bota medo nos alunos. É a primeira coisa que as pessoas falam. Mas pensem, não adianta pensar só quando a água bate na bunda, né? Quando aconteceu aquela história de pessoas armadas entrarem dentro de escolas, disparando, né? Atiradores ativos. E daí começaram a fazer campanhas nas escolas para fazer palestras sobre atirador ativo, sobre o que fazer. Quer dizer, precisa morrer alguém para isso acontecer. Tá? E é essa parte que eu fico mais puto. Que tem que acontecer essas coisas, daí, não estou dizendo que tem, não é uma afirmação minha, parece que é o pensamento deles. Tem que acontecer alguma coisa para daí fazerem. Só que ao mesmo tempo que aconteceu isso, aí eu lembro que aconteceu em Santa Catarina, tá? Aquele episódio lá da creche, cruel, tá? Totalmente cruel. E depois disso, não, vamos fazer palestra nas escolas e tal. Cara, foi só a febre do momento, acabou. Tá? Depois acabou. Foi a febre do momento, acabou. Né? Então, vamos dizer, Deus que me perdoe, mas só enquanto estava na moda. Depois, acabou. Então, a preocupação vai até onde a coisa está em voga. Depois, não precisa mais. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre falou, que a preparação, os primeiros socorros, deviam ser ensinados nas escolas, em vez de ensinar outras coisas que não vou nem citar aqui, pontuar para vocês, mas que vocês sabem que estão ensinando, né? E que não vão levar a lugar nenhum, tá? Algumas políticas aí que, sinceramente, não deveriam ser, não é coisa para a escola, né? Mas, enfim, o que é importante realmente não é tratado. Mas aqui eles estão salientando isso aí, ok? Exercícios de treinamento em todo o continente para aumentar a cooperação civil e militar também estão na lista proposta da Comissão Europeia, bem como planos para desenvolver listas de preparação mínima para serviços essenciais como escolas, transporte e telecomunicações. Listas de preparação mínima. Ok? Pode ver que é tudo que a gente já falou aqui há muitos anos atrás em termos de sobrevivencialismo e preparação. Ok? Daí aqui até na notícia, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, tem uma fotinha. Aí aqui na notícia está dizendo assim, inundações deixaram mais de 200 mortos na Espanha em outubro de 2024. Engraçado que isso aqui só está sendo salientado agora na questão de conflito na Europa. Tá? Eu estou falando do governo, tá? Porque Portugal mesmo tem um amigo lá que é preparador, que tem conteúdo e faz conteúdo de preparação. E há muito tempo. E está lá em Portugal divulgando isso para a galera. Tá? Resposta desigual. Aí vem aqui. Aí agora vocês vão também entender como, não importa se é no Brasil, é qualquer lugar do mundo, essa resposta sempre virá, ok? Resposta desigual. As medidas propostas são sugestões e cabe às capitais da União Europeia aceitarem ou não as recomendações de Bruxelas e adaptá-las ao contexto local. Segundo o Minzato, que é o nome que eu citei lá em cima, né, que está coordenando isso aqui também, as medidas terão desdobramentos diferentes em determinados países. Os incêndios florestais são muito mais comuns na Espanha e na Grécia, por exemplo, enquanto os terremotos são mais prováveis de ocorrer na Romênia e na Bulgária. Para a LABIB, cabe aos Estados-membros definir a mensagem com base na posição em que se encontram. Mais uma vez, coisa que nós já citamos. O que nós sempre recomendamos na preparação? Identifique os maiores riscos da região em que você está, do seu ambiente. Adapte-se ao ambiente que você está. A preparação de quem mora no lugar quente não vai ser igual à preparação de quem mora no local frio. A preparação de quem mora no lugar deserto não vai ser a preparação de quem mora igual a um lugar com água, né? Que mora praticamente envolto de cursos de água. Então essa preparação não é igual. Você se adapta aos riscos mais possíveis.
E daí, é claro, tem todos aqueles riscos que são óbvios, que são os menores, né? Violência urbana você tem em todo lugar, mas tem lugares que é pior. Então você se adapta à tua preparação principalmente para aquilo que traz mais risco. Inicialmente, os riscos mais prováveis, mais eminentes. E geralmente esses riscos não são riscos de catástrofes, né? Pode acontecer uma inundação a qualquer momento, não é assim, né? Mas qual que são os riscos prováveis? Economia ruim, violência urbana. Eu sempre salientei isso aqui no canal para vocês, sempre coloquei, assim, gente, é prevenção. É como eu falei, é igual o cara lá, falei no início da live. Aí o cara, vocês são tudo louco. Eu falei, mas você põe um cadeado no teu portão, você é louco também. Você põe um cadeado por quê? Para prevenir que alguém entre na tua propriedade sem a tua permissão. Né? Porque você sai de casa, você não tranca a porta. Por que você tranca a porta? Então as pessoas, a sociedade, ela tem hábitos de prevenção, e quando você fala em prevenção, existe um tabu. Não dá para entender isso. Não tem como entender. Então você fala em prevenção, olha, você tranca a tua porta, toda noite você tranca a tua porta, você tranca a tua janela, né? Pelo menos em algumas regiões quentes, os caras abrem a janela e fica com a janela aberta, mas tem uma grade muitas vezes. Porque, cara, ninguém é louco, você sabe que o perigo tá aí, o perigo mora ao lado. Então, assim, tem que se prevenir contra. Não dá para ficar esperando que coisas ruins aconteçam. Então, o que dá para se prevenir, a gente se previne. Isso já é um conceito social, tá? Não tem nada de loucura nisso. A Alemanha, por exemplo, divulgou um documento de 68 páginas detalhando o que os civis devem fazer em caso de enchentes, incêndios ou emergências nucleares, né? Incluindo recomendações para estocar alimentos e outros suprimentos essenciais para 10 dias. Então, assim, a Alemanha, por exemplo, pontuou o estoque de alimentos e outros suprimentos essenciais para 10 dias. Por quê? Provavelmente para eles consideram que em situações aí extremas, em 10 dias eles conseguem dar suporte, ajuda humanitária, que dentro desses 10 dias eles conseguem atender. Seria uma média que eles consigam atender, 10 dias. Por isso que foi salientado os 10 dias, tá? Mas, então a Alemanha para 10 dias está valendo. Por isso que a gente tem que considerar. Apesar de eles colocarem, no caso dos governos que trabalham essa ideia, colocarem uma quantidade X de dias, é o que eles consideram de acordo com a estrutura deles, de acordo com a população, com a região, com os riscos, ok? Mas eu diria assim, 10 dias de preparação, para quem está fazendo, dá para fazer muito mais do que isso. O país também estuda expandir sua rede de bunkers, tá? Eles vão muito além disso aí. Já a Finlândia, que compartilha uma fronteira com a Rússia de mais de 1.300 quilômetros, é tomada como modelo no continente em termos de preparação para emergências. Me perdoem falar, mas a Finlândia é tomada como modelo não só em preparação para emergência, ela é tomada como modelo em educação, tá? Em questão social, em economia. A Finlândia é um exemplo para qualquer país, tá? De qualquer continente, tá? Eu já estudei sobre a Finlândia há muito tempo, antes mesmo de pensar em sobrevivencialismo. E sempre, tudo que você vai ouvir falar em termos de Finlândia, cara, é modelo, é exemplo, ok? Ali é um povo, tá? Muito regrado, cara. Tem muita disciplina. O finlandês, ele tem muita disciplina, ok? E o governo, apesar de que governo é sempre governo, mas por não se tratar de um país gigantesco, tá? A Finlândia e uma população não tão gigantesca, a Finlândia, assim, não sei se isso, eu acredito que isso colabora muito, é muito mais fácil, né? Você gerir uma nação de acordo com o tamanho que ela tem. Mas, cara, é modelo. A Finlândia, assim, ela parece não, ela tem capricho, pelo menos na maioria do que faz. Em termos de educação mesmo, cara, é modelo, ok? O país mantém abrigos subterrâneos para o caso de bombardeios ou ameaças nucleares, além de uma agência nacional de abastecimento de emergência dedicada a garantir bens essenciais em caso de crise, né? Então, eles já têm uma agência para isso também. E ela não foi feita agora, beleza? Aí aqui entre aspas. Isso está bem enraizado na mente dos cidadãos finlandeses, disse Emma Hakala, pesquisadora do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, a DW, que é quem fez a reportagem.
Países nórdicos como a Suécia também lançaram manuais similares da União Europeia para os cidadãos se prepararem em caso de guerra. Daí aqui está, né, salientando ali os manuais, vocês devem ter visto isso aí na mídia, tá? Rolou muito disso. O governo da Suécia enviou um folheto intitulado Em caso de crise ou guerra para todas as residências. Enfim, já vou entrar num tópico aqui mais polêmico. Riscos em alta, considerando mais um ponto. Uma autoridade da União Europeia disse na quarta-feira que as ameaças ao bloco estão aumentando, com tensões geopolíticas na vizinhança, como a guerra da Rússia na Ucrânia, colocando a segurança como tema prioritário para um número cada vez maior de cidadãos. Resumindo, a água bateu na bunda, né? Aí aqui, entre aspas, aqui, os dizeres, né? Eu não diria que temos uma ameaça aguda de um ataque militar, mas é claro que consideramos a Rússia uma ameaça muito mais concreta do que antes, avaliou Hakala, né? Quer dizer assim, não quer dizer, pelo menos ela coloca dessa forma, né? Não quer dizer que tem uma ameaça aguda. Talvez eles não acreditem que um ataque militar seja, né, não, efetivo, né? Uma ameaça iminente. Mas é claro que no atual momento vai existir um alerta maior sobre isso, vai existir uma preocupação tanto a nível governamental quanto a nível da população, pelo menos para quem, como a gente diz, quem tem medo, né? Então, assim, vai existir uma preocupação maior. Atualmente, a maioria dos países climáticos, essa foi boa. Atualmente, a maioria dos países da Europa também reconhece os riscos climáticos, acrescentou. Isso porque eles têm sido significativos com todos os tipos de inundações, chuvas torrenciais e tempestades em toda a Europa. Hakala também destacou que as chamadas ameaças híbridas, como ataques cibernéticos a hospitais, que podem paralisar a infraestrutura da saúde pública, também estão se tornando mais reconhecidas e mais concretas. Quer dizer, existe uma série de ocorrências que estão começando a levar em conta agora. Aí vem o detalhe, prepare-se, não entre em pânico. A proposta de estocar alimentos e itens essenciais de sobrevivência, agora sim, essa é uma questão que você que é preparador, você que é sobrevivencialista, e você que já falou sobre isso com alguém, você se identifica. E não seria diferente, vai ser assim. No Brasil, na América, nos Estados Unidos tem isso, na Europa tem isso, tá? A proposta de estocar alimentos e itens essenciais de sobrevivência foi recebida com criticismo, pouco merda de palavra, criticismo no continente. Quer dizer, com muitas críticas, tá? E não positivas, ok? Hadi Shalabib da União Europeia rebateu as acusações de que o bloco estaria criando pânico e espalhando medo desnecessário. Será mesmo que é isso? Tá criando medo desnecessário? Aí eu fico pensando assim, aí a pessoa fala, vocês estão criando medo desnecessário na população. Velho, os caras estão se matando, tá? 2 países da Europa estão se quebrando no pau. Outros estão se armando porque estão ali coladinhos fronteira com fronteira. O cara tá lá, ele já falou várias vezes, inclusive de um uso de arma nuclear. Ele mencionou, claro que fica muito no cachorro latindo e no mordendo, né? Mas a partir do momento que você tem um cara com poder nuclear e o cara fala, olha, se o troço escalar demais aqui, eu vou partir para ignorância. Cara, como que isso pode ser considerado colocar medo na população? Então, quer dizer, seria dizer o quê? É mais fácil fechar os olhos, e isso eu digo para o Brasil também, tá? Então, assim, eu lembro quando aqui a Venezuela ali estava ciscando em querer arrumar uma tretinha, o pessoal falou muito, isso aí foi armado, muita especulação. Só que, até onde eu sei, prevenção é prevenção. Então, até ter certeza do que existe uma preocupação. Só que é aquela história, para o pessoal tudo, não, tá botando pânico na população. Cara, é prevenção. É como eu falei, se você põe um cadeado no teu portão, você põe um alarme no teu carro, se você põe... Você não é louco por causa disso. É porque quando existe um risco, você trabalha para mitigar esse risco. Só que algumas coisas já são cultura, outras não são. Tá? Não são atípicas, vamos dizer assim. Mas não devem ser. Prevenção deve ser discutida. A preparação e os riscos devem ser discutidos. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Tá? Assim como outros colegas também. Só que lá o que aconteceu? Não foi diferente. Então, uma série de acusações de colocando medo na população. Cara, uma coisa que eu digo, a partir do momento que um governo está com medo de outra, é a hora de você
né? O mordedor de zorba aperta, tá? E é hora de ficar esperto. Porque se um governo está com medo de outro, demonstrando um temor, uma certa dúvida, tipo assim, pode ser que dê ruim. Cara, fique esperto, tá? Quando um governo começa a assumir isso, como eu falei, olha, existe o risco, a gente não dá conta de atender todo mundo, então assim, se prepare. A partir do momento que o governo assume que ele não dá conta, é melhor ficar esperto, tá? Continuando aqui, né? Daí a questão dessa quando ela rebateu essas acusações, né? Que inclusive tem muitos vídeos falando sobre. Estar ciente dos riscos e se preparar para eles é o oposto de criar pânico e ações irracionais, como vimos durante a pandemia de Covid-19. Não se esqueça de que vimos pessoas se aglomerando nas lojas para comprar papel higiênico. Isso realmente as protegeria de uma pandemia? Não estar. Não, daí no caso não, né? Isso foi uma pergunta que ela fez, uma pergunta retórica, né? Quer dizer, e realmente, a galera é uma loucura. É botar pânico nas pessoas, tá? Mas daí quando, por exemplo, aconteceu a pandemia, era nego correndo pro mercado para fazer estoque de coisa, de papel higiênico, certo? E como ela pontuou aqui, né? E fazer isso ia proteger a pessoa de uma pandemia? Não ia. Por quê? Porque a pessoa estava desinformada, ela não sabia o que fazer, como fazer, e deixou para fazer em cima da hora. Então, quer dizer, meio tarde, né? Então não adianta. Daí quer dizer que isso não é pânico. Quer dizer, vocês estão causando pânico. Não, é melhor fechar os olhos e deixar para ter pânico na hora, né? É quase não sofra por antecedência, como dizer. Estar preparado é saber o que pode acontecer, disse ela. E, cara, eu concordo com essa mulher em grau, gênero, em tudo, tá? Acho que essa é a frase de ouro. Estar preparado é saber o que pode acontecer, né? Prevenção, ok? Ó, quem falou aqui, que eu tô falando aqui, é essa mulher aqui, ó, tá? É essa mulher que tá aqui na foto, né? Que é a Radia Labib, ok? Ela que defende que a prevenção é importante e medidas não querem, no caso, não é para promover pânico, é para deixar as pessoas mais tranquilas, tipo, preparadas, entendeu? Mas Racal admitiu que encontrar um equilíbrio entre promover uma maior conscientização sem criar medo de uma tarefa difícil. Ela defende que estabelecer uma sensação de crise não é bom para a sociedade. Por quê? Porque daí quando você coloca assim, olha, melhor se preparar, então dá a impressão de que, pô, nós estamos em crise. Mas, poxa, não é uma impressão, é uma realidade. Estamos em crise geopolítica, tá? Não é uma sensação. Estamos em crise. É só você olhar o noticiário todo dia. Ela também alertou para não tirar conclusões precipitadas de que incidentes como incêndios ou interrupções tecnológicas podem estar ligados a atos de sabotagem. Mas é claro que podem, né? Como eu falei, a guerra hoje ela é feita de forma diferente. Mas, enfim, claro que não dá para concluir, né? Não dá para concluir isso. Na verdade, pode ser apenas um acidente ou apenas algo normal acontecendo, afirmou. Quer dizer, aí aqui ela finaliza, né? Quer dizer, não é questão, cara, de estar preparado, entendeu? Assim, pode porque tem guerra, então vamos nos preparar. A preparação, ela é prevenção. A partir do momento que você está no mundo que coisas acontecem, né, então você tem que fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa, acho que essa é a resposta, né? Você tem poder de fazer alguma coisa, não só esperar por um terceiro para resolver o problema para você, certo? Então essa que é a mensagem. Aí dizia assim, algumas mídias falando, mas a Europa tá botando medo, estão espalhando kits na Europa porque vai ter uma guerra. Cara, não quer dizer que vai ter uma guerra, a guerra é feita de formas diferentes, mas a partir do momento que nós vamos cortar a energia que vai para a Europa, para países da Europa, beleza? Então vocês vão ficar sem energia, se virem aí. Não é uma guerra, não é uma bomba caindo num território, não é. Cara, mas o cara vai cortar teu fornecimento de energia. Então, provavelmente isso pode acontecer quedas de energia, racionamento, apagões, blackouts prolongados. E só isso aí já vai ferrar com a população inteira. Então, qual que é a ideia? Existe a hipótese? Previna-se. A partir do momento que um governo fala assim, olha, tem esse risco, previna-se. Uma coisa que dificilmente vocês vão ver no Brasil, tá?
Porque o Brasil, vamos falar a verdade, é remediador pra caramba. E eu falei, isso aí não é só aqui, em outros países é a mesma coisa. Tem que estar água batendo no traseiro para daí o cara agir. Que existem riscos, não é só uma guerra, é uma catástrofe natural, é uma enchente, terremoto onde tem, né? É um temporal aí violento com ventos, né, fortes que podem fazer um estrago, ciclones bomba que aparecem no nosso caso aqui. Só que parece que ninguém tá nem aí. Parece não, boa parte não tá nem aí. Só que a pessoa tem duas escolhas, tá? Ou ela pode, não é ficar pirado não, não é pirar o cabeção e ficar doido. Ela tem duas escolhas. Uma escolha é ela entender os riscos e trabalhar em cima desses riscos, ou a pessoa pode fechar os olhos e deixar a vida correr e torcer pelo melhor sem fazer nada, tá? Sem fazer nada, sem fazer nada possível, sem obter conhecimento, sem obter preparação, a pessoa pode fazer isso. Só que a pessoa tem que fazer entendendo o seguinte, que a pessoa que se prepara, que pensa em prevenção, ela não é maluca. Simplesmente ela é uma pessoa prevenida. A pessoa que escolheu não ser prevenida vai chorar depois, mas vou fazer o quê? Né? Não tem muito o que fazer. Boa parte de uma população local, mesmo lá na Europa, vocês notem, lá na Europa, então tem países em guerra, não tem preocupação, alguns chegam ao ponto, não vai acontecer nada, cara. Tem gente que escolhe ser acomodado. Você tem uma escolha para fazer, né? Você tem uma escolha e você pode fazer essa escolha. Esse poder está na tua mão e ninguém pode te tirar. Só que você colocar assim, não, agora estão causando pânico, e muitas mídias colocaram isso, tá? E quando eu falo mídias, não é pessoas civis como eu, como você, muitas mídias de nome colocaram esse no ar, estão criando pânico, né? Vão criar pânico para quê? Como eu falei, por que seria criado pânico? Aí podemos especular. Que vantagem teria um governo em criar pânico na população nessa altura do campeonato? Vou pontuar isso aí para vocês, vamos ver se dá certo aqui hoje, tá? Eu vou fazer uma breve pausinha rápida aqui para molhar a garganta. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a nossa mensagem do nosso apoiador desse trabalho, porque sim, a gente precisa às vezes de apoio de empresas nos ajudando a manter também esse trabalho. Então a gente tem que também dar os créditos, ok? Vou colocar aqui para vocês, eu já retorno. Um minutinho, um pouco mais de um minutinho, beleza? Enquanto isso, eu vou molhar o bico aqui. Essa é a Streamlight. A Streamlight é uma fábrica americana de lanternas que faz lanternas para todo tipo de segmento, desde uso profissional, as forças de segurança ou mesmo civis. Então é comum você encontrar lanternas da Streamlight com os bombeiros, policiais, forças de segurança e resgate, além de militares, civis e muitos profissionais da indústria. São lanternas de todo tipo que você imaginar, desde lanternas de cabeça, lanternas de mão, lanternas para colocar no colete, no cinto, além de modelos bem diferenciados de lanterna como a Bear Trap, que é essa lanterna bem especial aí que eu já mostrei para vocês no vídeo aqui do canal. Se você ainda não conhece os equipamentos da Streamlight, eu recomendo que você conheça. Você encontra lá no site da Vextron, a empresa responsável pela comercialização da Streamlight aqui no Brasil. Acesse o site, está aqui na descrição do vídeo e você vai conhecer a gama de equipamentos, até lanternas de chaveiro tem ali. Então para você que curte lanterna e principalmente curte a vibe do EDC, do Everyday Carry, recomendo que você conheça esse equipamento, que é um equipamento de primeira e a gente sabe como qualidade faz diferença nos equipamentos. Conheça os equipamentos da Streamlight. É no site da Vextron. Acessa, tá aqui no link. Por se inscrever no canal, por curtir. O apoio de hoje, desse ao vivo, que está dando suporte aí no canal, é a Vextron, representante da Streamlight. Tem aí o link na descrição do vídeo, ok? Do site aí da Vextron, para você conhecer as lanternas da Streamlight. E tem um desconto também, se você usar o Área Z 10, você vai ter um descontinho lá nos equipamentos na lanterna Bear Trap, tá? E na Politac 90. Lembrando que o desconto é por tempo limitado, enquanto durarem os estoques, beleza? Você usa o cupom AREAZ10. Legal? Muito obrigado ao pessoal da Vextron aí, que traz a marca Streamlight aqui para o Brasil para atender o mercado brasileiro. Beleza? Voltando aqui para os nossos comentários de hoje.
Lembrando que você que chegou agora, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal Areazia, a live está gravada, tá? Vai ficar gravada aí. E você que não pegou no começo pode assistir depois. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uns comentários, né? O pessoal está acrescentando, falou que ia ter pessoais. Falaram que ia ter pessoas armadas nas escolas, mas chegou o carnaval e levou toda a verba. A gente sabe, é bem assim, bem nesse jeitinho que a coisa funciona. Vamos lá, Ana Lúcia Pereira de Souza, comprei uma lona, será mais fácil na fuga. Pois é, uma das dicas que eu orientei no vídeo, o último vídeo anterior aqui do canal, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. São 14 dicas ali, né, para kits, para mochilas, e kits 72 horas, kits de emergência. E uma das dicas que eu coloquei é para as pessoas que, não, eu vou colocar uma barraca no meu kit de sobrevivência. Cara, a barraca pesa, tá? Ela pesa. E as barracas geralmente mais acessíveis, elas vão estar na casa aí dos seus, tá? O peso delas vai crescer, as mais caras, enfim, são mais leves, mas as barracas mais acessíveis, assim, as menores mesmo, ainda assim elas pesam 1 quilo e pouquinho, até 2,5 kg, e as maiores podem chegar, cara, até 3 quilos brincando. Então você abrir mão de um equipamento desse e usar uma lona, você está tirando um peso razoável da sua mochila, está diminuindo o peso. Então isso é a gestão na hora de montar os seus equipamentos. E, enfim, isso aí tem um vídeo lá, e a lona é uma coisa que eu dei prioridade também, sabe, Ana? É lona, eu prefiro utilizar, hoje eu tenho uma lona no meu kit de equipamentos para emergência, mas não tenho uma barraca, tá? Eu tenho barraca, mas ela não está inclusa nesse kit, eu não vou conseguir carregar uma barraca na minha mochila, tá? Não vai rolar. Então hoje eu uso lona também. Inclusive para kit 72 horas, o pessoal falou, me perguntaram qual lona que seria ideal. Eu até respondi lá no vídeo, falei sobre essa questão de lonas, né, para situações de emergência, e eu falei de alguns lá, tem um comentário lá, talvez até isso vire um vídeo mais adiante também. Infelizmente está caótico e perigoso. O Jarbas Jefferson, no Brasil existe alguma empresa de comida para sobrevivencialista? Cara, comida para sobrevivencialista, tá? Uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, é uma cultura e você tem, é alimentos direcionados para preparadores. E tem, tá? Tem empresas disso. Que para nós o acesso é muito ruim por causa do imposto, por causa da logística até mesmo de transportar isso. Hoje no Brasil nós tivemos algumas empresas que deram uma ciscadinha, sabe assim, uma ciscada básica, uma flertada com o mercado relacionado à preparação, tá? Só que infelizmente ainda está muito conciliado com o militar. Então, por exemplo, tinha inclusive um exemplo, uma empresa de, como é que é? Me fugiu o nome agora, cara. Que faz rações militares. Na verdade, a empresa que faz a ração eu sei, mas é a indústria, no caso é a Celier. Mas como é que é a mesma marca? Promil, tá? Promil. A Promil estava fazendo umas refeições prontas e tal. A única coisa que eu olhei assim foi, mas não dá para armazenar por tanto tempo isso. Seria mais uma coisa para uma mochila, mais a pronto uso, como uma MRE, por exemplo, né? Nesse sentido, até porque a ideia da Promil é isso aí. Só que, cara, quando eu fui comprar no site não tinha mais, não tem estoque mais. Até pensei em comprar, até fazer um vídeo mostrar para vocês como é que é o lance, mas não tem. Eu entrando no site não tem estoque. Por quê? Não tem no site? Não tem mercado civil para isso. Entendeu? Então o mercado tá ali a galerinha da aventura e talvez o militar. O mercado civil para isso, eu acho que não é muito amplo, porque literalmente o site deles eles não estão colocando mais nada. E eles estão na ativa, que eles estão vendendo, mas lá o site que atendia o público tá tudo zerado. Então, assim, quem começa a flertar nessa área, talvez não veja muito lucro e desista. Tá? Então, o mercado do liofilizado, que na verdade não é focando o preparador, também é focando mais aí o esporte, o outdoor, né? Trilhas, campistas. Então, assim, focando esse mercado, não está focando no preparador. A gente é que é metido, vai lá e aproveita aquilo e agrega. Só que liofilizado, por exemplo,
para você fazer um estoque de liofilizado, você vai gastar uma grana. Ele dura bastante, é prático, né? Uma cocção às vezes mínima, que é só ferver água e colocar. Só que em compensação, cara, o preço, ele é bem, tá? É um material bom. O liofilizado, eu digo que ele é bom para uma mochila, porque ele dura muito tempo e é prático. Mas para fazer estoque já é complicado, porque o cara tem que injetar uma grana boa em cima. Então, quer dizer, a gente não tem uma empresa que dedique, não, esse alimento aqui é dedicado para você guardar ele por bastante tempo. Não. É umas empresas que atendem mercados que não estão focados em armazenamento. Está focado em uma refeição rápida, pronta, para outdoor, no caso, ou mais prática, mas nada no gênero assim, feito para guardar por muito tempo. E isso que é a parte chata. Então tem as rações marítimas, que eu já mostrei aqui para vocês no canal. Peça um biscoitinho de maisena, né? Só que está limitado a isso, até porque aquelas rações são para embarcações e tal, que é para ter lá para situações de emergência. E a gente se aproveita também desse mercado para utilizar desse item. Mas infelizmente, e é chato isso, cara, não tem uma empresa que se dedique, olha, alimentos para preparador, coisa que nos Estados Unidos tem, porque ela tem um público para isso. Para a gente aqui, infelizmente, não tem público suficiente para alguém se aventurar nesse mercado. E quem tenta, sai. Que é o exemplo da ProMilk, que até deu uma ciscada na ideia de atender o público civil, e depois deu para ver que desanimaram. Eu cheguei até a estar em contato, falei, não estão vendendo mais? Ele falou, não, estamos, só que não tá, o site não está sendo colocado nada lá em estoque. Enfim, quer dizer, eles desanimaram do público civil. Césio 126, é o nosso membro aqui, o Césio, faz parte aí do... O que você acha de uma bob na mochila cargueira? Cara, a cargueira, ela é uma possibilidade. A questão não é você ter uma bob com uma mochila cargueira. A questão é você dar conta de carregar isso. Né? Então, assim, a minha mochila, por exemplo, a minha é uma cargo da Wolf, ela é uma mochila 45, dá para dar uma expandida e deixar com 50 litros. Para mim, o tamanho dela tá ótimo em termos de transporte, colocar o peso, de praticidade para poder levar e tal. Para mim tá legal. Né? Lembrando que gosto é gosto e cada um vai ter ali sua visão diferente em cima de mochila. Eu só dou conselho sobre, né, alguma coisa ou outra. Mas é uma escolha até pessoal, eu diria. Mas, por exemplo, tem gente que faz uma bob numa cargueira, faz uma mochila de 80 litros. Eu digo assim, a pessoa tem que testar. Tá? A pessoa tem que testar. Porque já pratiquei muito atividade outdoor, trilha, essas coisas assim que a gente leva, às vezes mais peso e tal. E, cara, andar com um lance pesado nas costas te arrebenta muito. Em situação de emergência vai ser pior, vai ser, sabe? Dependendo da situação, isso vai atrapalhar. Então eu falo, a pessoa tem que testar, experimenta, entendeu? O cara vai montar numa cargueira, beleza, monta numa cargueira. Só que experimenta isso, vê se tá legal. E quando eu digo ver se tá legal, ver a tua movimentação, tua mobilidade, se você consegue agir rápido com isso, se você aguenta carregar isso, e eu digo aguenta, e aguenta para valer mesmo, tá? É pegar aí e tentar se deslocar de forma rápida, por exemplo. Experimente, tente, sabe, utilizar a mochila e fazer testes, experiências. Tá? Até porque muitas vezes a gente vai chegar num bom resultado fazendo tentativa e erro. Tá? Eu, das minhas experiências com mochilas anteriores, com os meus kits anteriores, eu tive muita experiência de coisas assim que eu olhei, não, eu vou fazer isso aqui. E daí testando, analisando, criando situações ali hipotéticas, que eu utilizaria o equipamento, eu vi que, pô, não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Quando, mesmo fazendo atividade outdoor e levando alguns equipamentos, eu vi assim, não, pera, não vai dar certo. Dá certo aqui, para mim fazer um camping. Agora, numa situação de emergência, não vai rolar, não vai prestar. Então, nisso, tanto mochila, eu já sofri muito com alguns tipos de mochila, questão do peso da mochila também fez diferença, tá? Itens que eu até então tinha na mochila, eu falei, pera, mas é útil, mas não é essencial. Pesava demais, tá? E eu tirei fora. Tanto que alguns equipamentos eu tirei fora e estou substituindo agora, né? Até algumas coisas eram primárias, assim, por exemplo, para mochila, eu comprei
itens assim mais baratos, úteis e tal, mas volumosos e tal. Daí eu pensei, agora que eu tenho tudo, eu vou investir um pouco mais caro e comprar um lance mais, digamos, mais leve, mais técnico, equipamento mais técnico, para tentar aliviar o peso, porque eu estava me lascando com o peso da minha mochila. Ela estava muito pesada para mim e eu tive que começar a botar assim, não adianta, é aquela história, não dá para levar tudo. Mesmo até um equipamento que você olha, não, mas é útil, é bom, né? Mas é útil, é bom, mas não dá para levar. Só que isso aí vai diferenciar do quê? Biotipo, tá? Então eu, por exemplo, pareço um birimbau, né? Eu sou alto e sou magro. Então eu tenho que cuidar muito com o que eu carrego, né? Com o que eu levo. Agora tem caras que já tem um porte físico melhor, o cara vai dar conta de levar mais peso. Tudo questão de experimentação. Já vi muita boba em cargueira. Eu digo para ter cuidado, tá? Para ter cuidado no fazer, para não acabar. Quanto mais espaço você tem, mais fácil você perder o controle do que você está levando e acabar levando coisa demais e acabar exagerando no peso. Então, para finalizar oficialmente o vídeo, eu agradeço a todos vocês pela assistência. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço de coração pelas curtidas, pelo apoio, por toda a ajuda que vocês, né, dão para que esse canal permaneça no ar, para que eu continue produzindo esse conteúdo. Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo seu apoio. E eu quero desejar a todos vocês uma ótima Páscoa para vocês e para as famílias de vocês, independente, gente, de religião que cada um tenha, né, ou não. Eu quero desejar uma ótima Páscoa para todos e para suas famílias. Que amanhã, geralmente, as famílias se reúnem, fazem um almoço, ou mesmo os solitários, às vezes, que possam passar um dia agradável, um dia tranquilo, em paz, tá? E que, é claro, que isso se estenda por todos os outros dias, ok? Então, meu agradecimento de coração a todos vocês e fica aqui o meu desejo de paz, saúde e, é claro, né, prosperidade para todos vocês.